Olá, meu nome é Sidney Glina, eu sou professor da faculdade, eh, da medicina do ABC, eu sou professor de urologia. Hoje nós vamos falar sobre resposta sexual masculina. Esse está o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, quiserem fazer alguma outra pergunta, pode mandar um e-mail que eu tenho o maior prazer em responder. Eu não tenho nenhum conflito de interesse estas para essa palestra. A resposta sexual masculina é dividida didaticamente em, eh, em três fases. Seria o libido ou desejo sexual, a ereção propriamente dita, que é a fase de excitação sexual, e a ejaculação e o orgasmo, que é a fase de resolução. Masters e Johnson, que foram dois pesquisadores muito importantes dos anos 60, 70 do século passado, eles definiram as fases da resposta sexual como uma fase de desejo, uma fase de excitação, que é a ereção no homem, e a fase de resolução, que é o orgasmo e a ejaculação, seguido por um período refratário, que é quando o homem fica menos excitável, né? Na realidade, eu acho que a fase de desejo sexual é uma coisa um pouco mais prolongada, ela permeia toda a nossa vida, né? Toda a nossa sexualidade é permeada pelo desejo sexual. Nós, tudo que toda vez que a gente está procurando, olhando uma parceria, vai só sair sábado à noite, ou ver se eu fico com alguém, isso é desejo sexual, né? Isso que faz a gente ter essa atitude. Quando nós vamos entrar na atividade sexual propriamente dita, vem a fase de excitação, que no homem é a ereção peniana e na mulher corresponde à lubrificação vaginal, e seguido pela fase de resolução, que no homem é a ejaculação e orgasmo, seguido pelo período refratário, né? O desejo sexual é o que gera o interesse sexual em algum momento, que faz o homem prestar atenção às diversas parcerias, né? É o que possibilita a ocorrência de fantasia, permite estar atento aos estímulos sexuais e começar uma atividade sexual como a masturbação ou o coito. Não é incomum os pacientes virem no consultório falando: doutor, eu não tenho mais desejo sexual. Aí você pergunta: mas como é que você percebe isso? Eu não tenho mais relação sexual com minha mulher há 3 meses, né? Aí você pergunta: mas você continua se masturbando? Você tem outras parceiras? Não, eu me masturbo normalmente, eu tenho uma outra namorada que eu saio de vez em quando. Então, isso na realidade não é que ele não tem desejo sexual, ele está com um problema de relacionamento com aquela parceira, né? O desejo sexual está presente, tanto que ele se masturba, ele vai atrás de outros estímulos, né? Ah, essas fotos, elas exemplam fases do desejo, né? Que é a paquera, é a olhadinha para o lado, é o começo da atividade sexual, e isso que leva que permeia a nossa sexualidade. E do que depende o desejo? Principalmente da testosterona no homem, que é o hormônio masculino por excelência. Se você tirar a testosterona, o homem vai perder o desejo sexual. Se ele ficar completamente sem testosterona, ele vai até perder a ereção, mas a testosterona é importante para ter o desejo. Nós temos alguns neurotransmissores cerebrais que eles estimulam o desejo sexual, a dopamina é um deles. A condição emocional é importante. Muitos de vocês devem ter já percebido que quando você está de férias ou está num fim de semana mais tranquilo, mais prolongado, você tem muito mais vontade de ter relação, você vai atrás de ter uma relação, de se masturbar, mostrando que a condição emocional é importante. Numa fase de estresse, uma fase de prova, diminui esse desejo, porque mostrando que a condição emocional é um fator que é importante para isso, né? A parceria pode ser extremamente estimulante e levar o homem a querer ter mais relações, ter mais atividade sexual. Por outro lado, como no exemplo que eu falei, se o relacionamento está comprometido, se você tem muito estresse, muita briga, muito conflito, você tem uma diminuição desse desejo, e a parceria é importante nesse aspecto. Nós temos, todo homem produz um pouquinho de estrógeno, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, e se esse estrógeno está aumentado, seja por um tumor, seja por
ele está tomando alguma medicação com estrógeno, isso faz com que diminua o desejo sexual, um estímulo negativo. A prolactina, que é o hormônio responsável pela lactação na mulher, que no homem a gente conhece muito bem a função, mas existem tumores de hipófise que levam a aumento da prolactina, chama hiperprolactinemia, e que a prolactina ela diminui a produção de testosterona e ela compete pelos receptores periféricos da testosterona, isso faz com que exista uma diminuição importante do desejo sexual. A depressão, que hoje em dia nós temos uma grande epidemia de depressão, uma grande prevalência da depressão, ela faz com que o homem perca vontade de trabalhar, vontade de sair de casa, perca a fome e também perde o desejo sexual. E, por outro lado, os antidepressivos que combatem a depressão, muitos deles acabam tendo uma resposta, uma influência negativa no desejo sexual. Então, um homem que tem uma depressão e está com o desejo alterado, muitas vezes precisa ir trocando os antidepressivos até achar um que afete menos a resposta sexual dele. Em seguida vem a fase de excitação sexual. Como eu falei já para vocês, ela é representada pela ereção peniana, só que a excitação começa um pouco antes, né? A gente tem a sensação de estar excitado, né? Isso precede a ereção, principalmente nos homens mais velhos, que nós temos uma necessidade maior de um estímulo local para ter ereção. Então a gente encontra paciente que vem no consultório, por exemplo, e fala: doutor, a minha mulher fica muito brava comigo porque agora ela tira a roupa e eu não tenho ereção, né? Imediatamente. Isso é fisiológico, é comum à medida que a gente vai ficando mais velho, você precisar de mais estímulo local para ter essa ereção, né? A ereção começa no cérebro, nessa região aqui no núcleo paraventricular, né? O estímulo desce do cérebro através da medula espinal até chegar no pênis, onde ocorre a ereção. Nós temos alguns neurotransmissores que são importantes no início da excitação, o óxido nítrico, a dopamina, a serotonina e a ocitocina, e nós temos estímulos que são bons, né, que estimulam a ereção. Então, por exemplo, uma lembrança, uma visão, um cheiro de um perfume que uma parceira usou e isso foi excitante para a gente, isso inicia a fase de excitação. E, por outro lado, nós temos alguns estímulos que bloqueiam isso, né? Então, o medo, a ansiedade, a lembrança de um fato ruim, um eventual abuso sexual na infância, alguma coisa desse tipo, acaba bloqueando esse estímulo e aí não ocorre a ereção. Como eu falei para vocês, o estímulo desce pela medula, nós temos dois núcleos da ereção, nós temos o núcleo simpático que fica de T11 a T12 e o núcleo parasimpático que é de S2 a S4. No indivíduo mais jovem, predomina o estímulo simpático, isso explica por que o adolescente tem uma lembrança, é mais fácil ele ter uma ereção só baseado na lembrança, e a ereção parasimpática ela é muito mais reflexogênica e ela acaba prevalecendo no indivíduo um pouco mais velho. A inervação peniana ela vem pela medula e até chegar ao pênis para formar os nervos cavernosos, ela tem uma íntima relação com bexiga e próstata. Por isso que muitas vezes quando se faz uma cirurgia radical para tirar a próstata, por exemplo, um câncer de próstata, pode haver uma lesão dessa inervação e o paciente ficar com uma dificuldade para ter ereção, né? Os nervos penianos eles ficam basicamente na face superior do pênis, na face dorsal do pênis, e se espalham até chegar à glande. Esse é uma figura que mostra a anatomia peniana. Nós temos dois corpos cavernosos, a gente vê um aqui, o corpo cavernoso esquerdo, aqui o corpo cavernoso direito, aqui o corpo cavernoso vem até a ponta, esse foi cortado para mostrar a estrutura do corpo cavernoso, então tem um aqui, o outro aqui, e nós temos o corpo esponjoso, né, que envolve a uretra, e a glande ela é uma expansão do corpo esponjoso, ela não tem uma comunicação com o corpo cavernoso. Isso é importante saber, porque na relação sexual, quando o indivíduo tem uma ereção, independente da relação sexual, a tendência do corpo
cavernoso vai ficar bastante rígido, eu vou explicar mais para frente por quê, e o corpo esponjoso ele não fica rígido, ele fica tumescente, né? A glande da gente nunca fica rígida, nunca fica completamente com a mesma rigidez que fica o corpo cavernoso. Os dois corpos cavernosos na porção superior e o corpo esponjoso com a uretra na parte inferior. O corpo cavernoso ele tem uma parte que fica dentro da pelve, né, que fica abaixo da sínfise pública, fica escondido, e uma parte pendular que fica aparente. Aqui nós temos um exemplo da irrigação arterial e venosa do pênis, e isso é importante porque isso faz o mecanismo de ereção depende dessa estrutura. Então nós temos a irrigação peniana, ela vem pela artéria ilíaca interna ou artéria hipogástrica, ela se divide em 3 ramos. A gente tem o ramo bulbar que fica aqui na parte pélvica do pênis, temos a artéria dorsal do pênis que ela fica logo abaixo da pele e se ramifica para irrigar a glande e a pele, e nós temos uma artéria central, que é a artéria cavernosa, que fica dentro do corpo cavernoso. Aqui nós temos um corte transversal do pênis, onde se pode ver os 2 corpos cavernosos e o corpo esponjoso. A gente olhar aqui, tanto a estrutura do corpo cavernoso e do corpo esponjoso, ela é muito parecida. Ela é como se fosse uma esponja mesmo, e só que o corpo cavernoso ele é revestido por uma túnica chamada albugínea, que é uma túnica de tecido colágeno, que tem uma capacidade de se esticar, aumenta 3 ou 4 vezes, até que ela chega a um determinado momento e não consegue mais se expandir. Isso é importante quando nós vamos falar agora do mecanismo de ereção. É que a gente vê as veias emissárias, que elas atravessam a albugínea, elas ficam na periferia, logo embaixo da túnica albugínea. Elas vão se comunicar com a veia dorsal do pênis e depois elas vão para a drenagem, para a circulação. Aqui é um detalhe maior da estrutura do corpo cavernoso. Então, aqui a gente seria um corte transversal, aqui está a túnica albugínea, aqui a gente tem a artéria cavernosa, que fica no centro do corpo cavernoso, aqui a gente tem a estrutura de esponja que eu mostrei para vocês antes, e cada buraquinho dessa esponja ele é revestido, ele é de músculo, a parede tem músculo liso revestido por endotélio, né? E a veia fica embaixo da túnica albugínea. Então a artéria é central, a veia é periférica embaixo da túnica albugínea e a esponja ela tem músculo liso. O que acontece com a irrigação no estado flácido, né? Então nós estamos aqui um corte transversal de novo, aqui está o corpo cavernoso, aqui está a túnica albugínea, né? A artéria cavernosa, aqui, uma de cada lado, e as veias emissárias aqui na periferia da túnica albugínea. No estado flácido, a esponja, o músculo liso, está contraído. Então o sangue vem pela artéria, não pode encher esse tecido que está contraído e sai pelas veias, né? No momento que o homem tem um estímulo para ter ereção, a primeira coisa que acontece é relaxamento dessa musculatura do sinusoide cavernoso, que é aquela esponjinha, o buraquinho da esponja que eu mostrei para vocês. Então, esse é o sinusoide cavernoso, esse músculo liso. A primeira coisa que acontece é o relaxamento desse músculo liso. Como ele se abre, ele relaxa, o sangue arterial agora começa a encher esses espaços. O fluxo arterial aumenta, ele começa a encher cada vez mais rápido o espaço cavernoso, né? Até o momento, e isso faz com que o pênis vá aumentando de tamanho, porque vai esticando a túnica albugínea e vai aumentando de tamanho. Até que chega no máximo da túnica albugínea, ele não consegue mais expandir, o sangue continua a entrar, a pressão aqui dentro começa a aumentar, e ele começa a empurrar, ele começa a bloquear essas veias contra a túnica albugínea, impedindo a drenagem venosa. E aí a pressão aumenta, e aí você tem uma ereção, né? Então, aqui mostra aqui na figura, no estado flácido, a esponja está contraída, e no estágio na ereção, a esponja está, a musculatura lisa, a esponja está relaxada. Aqui só um outro exemplo para vocês, agora como se fosse um corte longitudinal. Aqui está a albugínea, né? Aqui está a artéria, aqui estão as veias embaixo da albugínea e aqui está o sinusoide cavernoso, que é revestido de músculo liso. Então, no estado flácido, o sangue arterial chega,
o tecido o músculo está contraído, o teu sangue vai embora. Quando começa o estímulo para a ereção, existe um relaxamento dessa musculatura lisa, o sangue começa a encher, o pênis começa a aumentar, chega até o seu maior tamanho, a pressão continua aumentando e o sinusoide acaba bloqueando a veia contra a túnica bugínea, diminui a drenagem venosa e você tem uma ereção. E esse mecanismo é um mecanismo dinâmico, ele vai acontecendo, você começou a ter, você começou a penetração, ele está se mantendo pelo estímulo, toca o telefone, você vai atender o telefone, ele tem uma diminuição, você vai colocar o preservativo, tem uma diminuição, mas ele volta assim que você é estimulado novamente. Então, esse é um mecanismo dinâmico, não é exatamente igual um interruptor de luz que você liga, ele fica ligado o tempo todo. A gente tem, isso é um mecanismo dinâmico, né? Então, só para a gente relembrar, a ereção peniana acontece pelo relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso, então a esponja relaxa, aumento do fluxo arterial e bloqueio da drenagem venosa. Essas são as 3 condições para acontecer uma ereção. Então, toda vez que eu estou falando em flacidez, em pênis em estado flácido, eu estou falando em contração de músculo, né? E quando eu estou falando em ereção, eu estou falando em relaxamento de musculatura lisa. O que faz o pênis ficar no estado flácido? Nós temos o sistema simpático fica o tempo todo mandando instruções para que o pênis fique no estado flácido. A gente produz adrenalina, produz endotelina, né? E a ereção, nós temos outros neurotransmissores, a prostaglandina E1, o óxido nítrico, talvez outros que a gente não conhece. O fato do sistema simpático ser tão importante na manutenção do estado de flacidez mostra por que a resposta psicológica, a ansiedade, é tão importante na nossa atividade sexual. Então, vocês imaginem um homem tendo uma relação sexual absolutamente normal, alguém abre a porta, ele leva um susto, ele ativa o sistema simpático, ele encharca o pênis de adrenalina, endotelina, e ele perde a ereção. Se ele vai para uma relação sexual preocupado, vou conseguir, não vou conseguir, estou com medo, estou culpado, eu não devia estar aqui nesse momento, em vez de ele ter um pouquinho de adrenalina, ele tem uma quantidade muito maior de adrenalina, fica muito mais difícil ele ter uma ereção. Eu vou mostrar para vocês o que acontece do ponto de vista da célula do músculo liso. Então, aqui nós temos um desenho de uma célula do músculo liso, né? Então, na hora que o indivíduo tem uma excitação, um estímulo para ele ter uma atividade sexual, uma excitação, os nervos cavernosos dentro do corpo cavernoso, eles começam a produzir óxido nítrico. Esse óxido nítrico entra na célula, ele ativa essa enzima que faz produzir GMP cíclico. O GMP cíclico vai produzir essa proteína, a proteína G-quinase, que ela vai tirar o cálcio de dentro da célula do músculo liso, a célula vai relaxar. Vocês lembrarem da fisiologia, quando a gente tinha actina, miosina, aquela chavinha de cálcio prendendo a actina e miosina, quando saía o cálcio, podia relaxar a actina e miosina, exatamente o que acontece. Você tira o cálcio e você tem o relaxamento muscular. Na hora que vai estar em estado flácido, o cálcio entra na célula normalmente e faz a contração do músculo liso. Nós aprendemos também que existe essa enzima fosfodiesterase tipo 5, que ela destrói o GMP cíclico que a gente produz, né? Então, assim, de uma forma mais didática, nós produzimos 10 bolinhas de GMP cíclico, a fosfodiesterase tipo 5 vem aqui e destrói 5. As outras 5 que a gente tem são suficientes para ter uma ereção. Os remédios que apareceram, a sildenafila, a tadalafila, a vardelafila, que são os remédios que a gente usa agora para tratar a disfunção erétil, o que eles fazem? Eles vêm aqui e bloqueiam essa enzima. Então, você produz óxido nítrico, produz GMP cíclico e você não deixa a fosfodiesterase tipo 5 destruir as 10 bolinhas, as 5 bolinhas que ela destruía. Então, você passa a ter 10 bolinhas de GMP cíclico, fica mais fácil você ter uma ereção. Então, só para a gente relembrar, para ter uma ereção, a gente tem que ter o estímulo sexual, libera o neurotransmissor lá no cérebro, desce pela medula, chega no pênis, o nervo cavernoso produz óxido nítrico, vai produzir o GMP cíclico e vai ter o relaxamento do músculo liso. Esse outro lado também acontece.
todos os músculos do nosso organismo relaxam dessa maneira, né? A prostaglandina E1, ela também é um neurotransmissor, só que ela não age pelo GNP cíclico, ela age através da produção de AMP cíclico para ter o relaxamento muscular. E a gente tem essas fosfodiesterases que destroem o GNP cíclico, também tem algumas delas destroem o AMP cíclico, que faz um balanço, você produz, destrói, você produz, destrói. É a maneira como acontece o relaxamento e a contração do músculo liso do corpo cavernoso. Então, você precisa ter o estímulo sexual, liberação do neurotransmissor, relaxamento do músculo liso do sinusoide, aumento do fluxo arterial, o pênis aumenta de tamanho até o limite máximo da albuginia, bloqueio da drenagem venosa, aumenta a pressão, o indivíduo tem ereção. Então, esses são os fenômenos que têm que acontecer para o indivíduo ter uma ereção. Quais são as causas da disfunção erétil? Como eu falei para vocês, a relação com o estresse e com a ansiedade é muito grande. A gente tem os problemas emocionais ou psicológicos. Você tem a ansiedade, como eu falei para vocês, provavelmente no indivíduo mais jovem, 70%, 80% dos problemas são puramente emocionais e são tratados e curados. A depressão pode causar também a disfunção erétil, né? Nós temos problemas hormonais, se o indivíduo produzir pouca testosterona, eu vou mostrar para vocês mais para frente, ele pode não ter ereção ou ele tiver um excesso da produção de prolactina. Vocês viram que é preciso ter um aumento rápido do fluxo arterial para o indivíduo conseguir ter ereção. Se ele tiver um estreitamento das artérias causada pela arteriosclerose, ele vai ter dificuldade para ter isso. Eu mostrei para vocês, por exemplo, que a relação com a próstata, quando você faz cirurgia na prostatectomia radical, pode lesar a inervação periprostática que vai para o pênis e você vai ter uma disfunção erétil aí neurogênica. A neuropatia diabética, a neuropatia alcoólica são causas de disfunção erétil neurológica. E nós sabemos que tem alguns remédios que causam disfunção erétil, por exemplo, alguns antidepressivos, alguns antihipertensivos, alguns diuréticos, alguns remédios antiandrogênicos que bloqueiam a ação da testosterona. Então, na avaliação do homem, a gente precisa fazer estudar todas essas possibilidades para poder identificar o que está acontecendo. Agora, vou falar um pouquinho para vocês da ejaculação, né? Só para recordar a anatomia, nós temos aqui o escroto, o testículo, o epidídimo, o deferente sai do escroto, entra pela região inguinal, vai lá para a pelve, ele se junta com a vesícula seminal, aqui forma o ducto ejaculador, aqui nós temos a bexiga, aqui está a próstata, né? Aqui está a uretra prostática e aqui está a uretra peniana, que vai levar o sêmen lá para o exterior, né? Aqui está a sínfise púbica. E o que acontece? O esperma ele contém líquido que vem do testículo, líquido que vem da vesícula seminal e da próstata, né? E a ejaculação, quando o indivíduo está numa atividade sexual, ele está bastante excitado, ele vai chegar no orgasmo e vai ter ejaculação, né? A primeira coisa que acontece, existe um fechamento aqui da região do colo da bexiga, né? Neste momento, o líquido seminal que vem do testículo, vesícula seminal e da próstata vai sendo colocado aqui na uretra posterior, e aí existe um estímulo e a musculatura perineal começa a contrair para comprimir a uretra e o esperma é jogado para fora, né? Então, a gente tem o fechamento do colo vesical, a colocação do líquido na uretra posterior, do líquido seminal, que é chamado emissão, e quando você tem a contração da musculatura perineal e a expulsão do esperma, você tem o que a gente chama de ejaculação. Então, se você não tiver o fechamento do colo vesical na hora da ejaculação, o aumento da pressão vai fazer com que o líquido seminal, em vez de ir para frente, ele vai cair para dentro da bexiga. Isso vai causar o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Então, é importante esse fechamento do colo vesical, né? Então, a ejaculação tem o fechamento do colo vesical, a deposição do líquido seminal na uretra posterior, que é a emissão, a contração da musculatura perineal e a expulsão do esperma, que é a ejaculação propriamente dito, né? Existem dois neurotransmissores que são importantes para a resposta ejaculatória. Um é a serotonina
isso lá no sistema nervoso central, e a dopamina promove a ejaculação e a serotonina tem um papel inibitório. Então, um dos problemas que existem em relação à ejaculação é a ejaculação precoce. E uma das maneiras de tratar a ejaculação precoce está muito relacionado à ansiedade, mas uma das maneiras que se usa para tratar a ejaculação precoce é usar os inibidores da recaptação da serotonina, que são basicamente antidepressivos, e eles aumentam a serotonina nas sinapses cerebrais. Isso faz com que você tenha mais serotonina, você retarda a ejaculação. Ela é dependente do sistema simpático. Eu falei para vocês que a ejaculação precoce tem muito a ver com ansiedade, porque o sistema simpático, quando ele está muito ativado, ele acaba, como no caso da ansiedade, ele acaba diminuindo o tempo para ejacular. Uma coisa que é importante a gente saber é que o esperma ele não é um líquido homogêneo, né? 5% vem do testículo e do epidídimo, e 95% vem da próstata e vesícula seminal, né? A função do líquido seminal que vem da próstata e vesícula seminal é dar nutrientes e principalmente frutose, que é a fonte de energia do espermatozoide, o espermatozoide poder subir em direção à trompa para conseguir encontrar o óvulo e eventualmente ter uma fertilização. E uma outra coisa que é importante é que o sêmen ele não é homogêneo, né? Ele tem uma concentração que vem de lugares diferentes e o homem ejacula mais ou menos em seis frações, né? E é importante saber, a primeira vem do testículo e do epidídimo, e ela contém 90% dos espermatozoides. Então, se você tem um casal, eles estão fazendo anticoncepção baseada em coito interrompido, ou seja, o homem vai tirar o pênis antes de ejacular, precisa tomar muito cuidado, porque se ele ejacular só a primeira gota, fala, escapou só um pouquinho. Esse só pouquinho tem 90% dos espermatozoides. Uma coisa que a gente não sabia era qual o tempo que demora para um homem ejacular. Se falava em 2, 3 minutos, e esse trabalho foi feito há uns anos atrás. Eles pegaram 500 casais de 5 países diferentes, né, que eram homens que não tinham queixa sobre ejaculação, função ejaculatória, eles diziam que ejaculavam normalmente, e eles fizeram uma medida durante 4 semanas, pelo menos uma relação sexual por semana, onde eles mediam esse ILT, que é o tempo de latência intravaginal. Então, como é que era feito isso? Na hora que o homem fazia a penetração vaginal, a mulher apertava o cronômetro, quando o homem ejaculava, ela apertava o cronômetro de novo e via o tempo. É óbvio que tem muitos vieses, isso não é uma maneira real da gente medir, mas é uma maneira possível de medir esse tempo. E a gente viu que a mediana do tempo de ejaculação foi de mais ou menos 5 minutos, né? A grande maioria dos homens estava ao redor desses 5 minutos. Se diminuiu com a idade, foi 6,5 minutos até 30 anos e 4 minutos nos homens com mais de 51 anos. Varia de acordo com a cultura e com o país. A Turquia, que é um país de cultura árabe, onde a mulher talvez tenha menos direitos, né, seja menos respeitada, o homem ejaculou mais rápido, isso é uma discussão que a gente pode ter depois. Ele não dependeu do uso de preservativo, muita gente usava preservativos para diminuir o tempo, para retardar a ejaculação, e também não dependeu da presença ou não de prepúcio, né? Muita gente foi operada já, foi feita a postectomia, que é a cirurgia da retirada do prepúcio, para tratar a ejaculação precoce. Na realidade, isso não depende da presença ou não do prepúcio. Eu já falei para vocês da ejaculação precoce, que ela está mais relacionada à ansiedade. O indivíduo ejacula às vezes antes de penetrar, ou às vezes muito rápido, logo depois da penetração, 1 ou 2 minutos. Existe a ejaculação retardada, que o homem tem dificuldade para ejacular, né? Isso também está relacionado a problemas emocionais, a grande maioria das vezes, ou ao uso dos antidepressivos, né? Como eu falei para vocês, que a gente até usa os antidepressivos para tratar a ejaculação precoce. Homens que tomam antidepressivos em doses mais altas, eles podem ter dificuldade para ejacular por causa do excesso de serotonina nas sinapses que a gente falou um pouquinho antes. E tem ejaculação retrógrada, quando não existe o fechamento do colo vesical. Isso pode acontecer na neuropatia diabética, por exemplo, pode acontecer na neuropatia causada pelo álcool, e tem alguns casos onde a gente não conhece a real causa. Tem alguns homens que têm
uma ejaculação retrógrada idiopática. Da mesma forma, quando você opera a próstata, por exemplo, você faz uma ressecção endoscópica da próstata, como você acaba lesando o colo da bexiga, o homem deixa de ejacular parte porque a ejaculação vai para dentro da bexiga e não vai mais em direção à uretra peniana. O orgasmo masculino, as queixas de anorgasmia no homem não são muito frequentes, elas são menos frequentes que na mulher. A gente sabe que essa sensação orgástica ela ocorre durante a fase de expulsão e dura alguns segundos, né? Nessa fase existe um aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e respiratória. Então, as pessoas que têm algum acidente vascular durante a atividade sexual geralmente acontece nessa fase orgástica e acredita-se que o orgasmo resulte do processamento cerebral, daquele estímulo que resulta do aumento da pressão na uretra posterior quando está acontecendo a ejaculação. Uma coisa que é importante a gente entender, ou saber, é que o orgasmo e a masturbação acontecem juntos, mas eles não são necessários, eles são mediados em lugares completamente diferentes. O orgasmo tem uma mediação no sistema nervoso central, a ejaculação ela acontece, ela é um reflexo medular, então, apesar de serem fenômenos que acontecem ao mesmo tempo, eles têm origens diferentes. Então, é possível um homem ejacular sem ter orgasmo, é possível um homem ter orgasmo sem ter ejaculação. A gente não sabe como isso é feito, mas existem, se a gente for ler a literatura oriental, se fala muito dessa possibilidade de reter o orgasmo, de reter a ejaculação, embora eu não saiba como isso é feito, mas do ponto de vista fisiológico é perfeitamente possível de acontecer. Vou falar um pouquinho para vocês de testosterona. A testosterona, como eu falei, é o hormônio masculino, é fundamental para o desenvolvimento sexual e para a libido. O menino que não tiver testosterona, ele não vai desenvolver os caracteres sexuais masculinos, né? A relação com a ereção, isso existe. Quando ela está muito diminuída, a concentração de testosterona, você pode ter uma abolição da ereção também. Aqui está o eixo hipotálamo hipofisário gonadal, é igual ao da mulher, os hormônios têm os mesmos nomes, só que o FSH ele vai estimular o testículo a produzir espermatozoides e o LH vai estimular o testículo a produzir, pelas células de Leydig, que vai produzir testosterona, né? Então, quando a hipófise enxerga que você tem um nível bom de testosterona, ele diminui a produção de LH, ele controla a produção de LH, e durante a produção dos espermatozoides existe a produção de inibina, isso mostra que o testículo está produzindo espermatozoides num número adequado, a hipófise também regula a produção de FSH. Ou seja, se você tiver um testículo que não responde, você vai ter um FSH aumentado, e se você tiver um testículo também que não está respondendo na produção de testosterona, você vai ter um LH aumentado. As funções da testosterona, a gente sabe que ela é importante na diferenciação sexual masculina, ela é importante na manutenção e na formação da musculatura. Isso, infelizmente, tem sido usado de uma forma muito errada. Tem muitos jovens tomando testosterona só para melhorar a musculatura, e isso é ruim, porque se você começa a tomar testosterona exógena, a tua hipófise enxerga que ela não precisa mais produzir LH e ela também para e não produz FSH, e você pode ter um número considerável de homens que tomarem testosterona exógena por muito tempo, eles podem ficar inférteis e isso pode não ser reversível. A testosterona ela é importante na produção de glóbulos vermelhos, né? Uma das complicações das pessoas que tomam testosterona é ter poliglobulia, elas ficam com hematócritos bastante elevados, e ela é importante no sistema nervoso central para a manutenção da memória e na parte sexual, que nós já falamos. Nós temos uma enzima que chama aromatase, que ela vai produzir o estradiol. Eu já falei para vocês que o homem tem um pouquinho de estrógeno, e ele é basicamente importante para a produção, para a manutenção da massa óssea. Nós temos uma quantidade muito pequena de estrógeno para manter essa massa óssea, por isso o homem raramente afetado por osteoporose, que é muito mais comum nas mulheres. E nós temos uma outra enzima que chama 5-alfa-redutase, que vai transformar a testosterona em dehidrotestosterona. A dehidrotestosterona está basicamente relacionada ao crescimento prostático e ao aparecimento de pelos, né? Muitos de vocês conhecem a finasterida, que é um remédio que ela é um bloqueador da 5-alfa-redutase,
você diminui a produção de hidrotestosterona, e isso faz crescer cabelo, principalmente naquelas alopécias androgênicas. O menino nasce com um pouco de testosterona, ele vai perdendo essa testosterona, ele passa boa parte da infância com a testosterona, o testículo quiescente, sem produzir nada. Quando vai começar a puberdade, ele tem um pico na produção de testosterona. Esse primeiro período ele não tem espermatozoides, e a partir da puberdade ele começa a produzir espermatozoides. O homem não tem uma fase onde ele vai parar de produzir espermatozoides. O homem não tem uma fase de menopausa como a mulher tem, né? A mulher, o ovário feminino nasce programado para parar de funcionar um determinado dia. O testículo não tem a mesma coisa, né? Nós produzimos espermatozoide a vida inteira, e nós vamos produzindo testosterona a vida inteira, embora ela possa ir diminuindo com o tempo. Mas, na grande maioria das pessoas, ela continua na faixa de normalidade, sendo produzida a quantidade necessária para aquele homem, né? Mais ou menos 15 a 25% dos homens com mais de 50 anos vão apresentar níveis de testosterona subnormais, né? Mas isso é uma doença. Isso é uma doença chamada hipogonadismo do idoso, ou deficiência androgênica do envelhecimento masculino. E isso precisa ser tratado, né? Então, a gente tem aqui os sintomas, os sinais e sintomas do hipogonadismo do idoso e da deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que é o mesmo nome, é um sinônimo. A gente tem diminuição da libido, pode ter disfunção erétil, o indivíduo pode se sentir mais irritável, ter dificuldade de concentração e memória, pode ter depressão, pode ter perda da massa muscular e da força muscular. Alguns raros homens vão ter osteoporose, perda de pelos e instabilidade vasomotora, né? Que é quando você fica batendo no braço, bate em algum lugar e fica aqueles hematomas, né? Isso pode ser um sinal da falta de testosterona. É óbvio que esses sintomas eles vão aparecendo de acordo com o nível de testosterona. Então, a primeira coisa que acontece é perda de desejo sexual, né? E a disfunção erétil, como eu falei para você, só vai aparecer quando a testosterona está muito baixa, né? Então, esses sinais e sintomas que a gente falou, eles não são específicos por exemplo, a diminuição de libido pode ser por depressão, a disfunção erétil pode ser por qualquer outra causa, a gente pode ter a própria depressão, a gente pode ter perda da força muscular porque o indivíduo não faz exercício. Então, essas manifestações clínicas não são patognomônicas da falta de testosterona. E para você fazer o diagnóstico, você precisa ter esses sintomas e fazer a dosagem de testosterona, e se a testosterona estiver abaixo do normal, aí sim você está autorizado a fazer esse diagnóstico, né? E para terminar, falar um pouquinho sobre envelhecimento, né? Essa pergunta muitos homens se fazem, né? Muitos homens chegam no consultório: doutor, tenho 75 anos, eu não tenho mais relação sexual, mas isso é normal, né? Não é normal. O homem ele não tem um momento onde ele tem que parar de ter desejo ou parar de ter uma atividade sexual, né? Se vocês olharem, esse é um trabalho já feito alguns anos atrás, a grande maioria dos homens e das mulheres casadas que têm mais de 60 anos são sexualmente ativos, né? Parece que a parceria é a coisa mais importante, porque ela diminui bastante essa atividade sexual nos homens e nas mulheres que não são casados, né? Então, mostrando que a atividade sexual ela persiste, né? Ela pode diminuir. Você não joga futebol como se jogava quando o indivíduo tem 60 anos, não joga futebol como jogava aos 20, né? Mas ela permanece viável em número considerável de indivíduos, né? E a presença da parceria parece ser o aspecto mais significativo nessa manutenção. As pessoas perguntam: qual é o segredo para você ter uma longevidade sexual? Precisa ter uma boa saúde, uma boa cabeça e uma boa parceria. Se tiver essas três coisas, provavelmente você vai ter relação sexual até morrer, né? Mas algumas coisas acontecem, né? A ereção fica mais lenta, você precisa de mais estímulo local para ter ereção, você tem a diminuição daquela secreção que o adolescente tem, por exemplo, ele começa a beijar a namorada, começa a ter ereção e começa a sair um líquido pela uretra. Esse é um líquido da uretra e não tem nada a ver com ejaculação, mas isso desaparece com o tempo. A ejaculação fica mais demorada, embora naquele trabalho eles tenham mostrado uma diminuição com a idade, mas a literatura toda fala que a ejaculação fica mais demorada no indivíduo mais idoso, né? Você tem uma coisa que é importante: existe uma diminuição do volume ejaculatório, porque o homem
embora ele produza a mesma quantidade, o fato dele ter a próstata que acaba atrapalhando a saída do sêmen e ele não ter mais aquela a mesma contração perineal que ele tinha quando ele era mais jovem, ele tem uma diminuição do jato. Se você for medir o volume está mantido, mas não sai mais em jato como saía antigamente, né? E o período refratário, que antes poderia demorar 2, 3 horas, passa a demorar agora 10, 12, um dia inteiro para acontecer. Nós temos um ligamento, é o ligamento suspensor do pênis, que ele prende o pênis no púbis. Então, ele é responsável para manter o pênis voltado para cima no momento da ereção. À medida que o homem vai envelhecendo, esse ligamento tem a tendência de ficar mais flácido. Isso faz com que ele, em vez de apontar para cima, passe a apontar para baixo, mas isso não atrapalha em nada a atividade sexual. Então, essa é a história do homem ser uma determinação de que o homem vai ficar mais velho, vai ficar com disfunção erétil, isso não existe. Se ele for saudável, do ponto de vista orgânico e psicológico, se tiver uma boa parceria, ele vai ter relação sexual o tempo que ele quiser. Então, nós já encerramos a nossa fala sobre a função sexual masculina. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail que está no primeiro diapositivo. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, informem e assistam a aula antes da nossa aula sobre o assunto, que nós vamos discutir alguns casos, vamos discutir algumas dúvidas e vamos responder a qualquer coisa que não tenha ficado claro aqui nessa aula. Muito obrigado.